Olá, irmãos, graça e paz. Voltamos aqui para partilhar um pouco mais da palavra de Deus. Abra aí a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 5, versículo 6 e até o versículo 9. Êxodo, capítulo 5, do verso 6 ao verso 9, a palavra do Senhor assim nos diz: Naquele mesmo dia, pois, deu ordem Faraó aos superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo: Daqui em diante não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como antes, eles mesmos que vão e ajuntem para si a palha, e exigirei deles a mesma conta de tijolos que antes faziam. Nada diminuireis dela, estão ociosos, e por isso clamam: vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre esses homens, para que nele se aplique e não dê ouvidos a palavras mentirosas. Feche seus olhos aí e vamos orar, pedir a direção do Senhor. Pai querido, nós somos gratos pela Tua palavra e pedimos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe neste momento. Abra os nossos olhos, quebrante os nossos corações e que essa palavra gere temor e tremor em nós. Que ela confronte, ó Deus, a nossa fé, para que tenhamos uma fé realmente bíblica e sólida, em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se você tem essa impressão, mas nos nossos dias parece que muitos cristãos vivem um cristianismo sem Cristo, pela forma como eles vivem, pela filosofia que adotam para as suas vidas, pelas condutas no dia a dia, pela forma como vivem no seu trabalho, nos estudos ou nos seus lares. Um cristianismo sem Cristo. É sobre esse tema que eu quero pensar com você nesta oportunidade: cristianismo sem Cristo. E eu creio que para pensarmos nisso, nós precisamos prosseguir um minuto aqui, falando um pouquinho sobre cosmovisão. Entenderemos um pouco mais sobre isso. Você sabe o que é cosmovisão? Isso é o termo mais simples. Cosmovisão, ela é um conjunto de crenças sobre as questões mais importantes da vida. Deixa eu repetir para você gravar. Em seus termos mais simples, cosmovisão é um conjunto de crenças sobre as questões mais importantes na vida. Extremamente conhecido na história de pensadores como Platão e Aristóteles, são chamados de cosmovisões. Toda pessoa, ela tem a sua própria cosmovisão, visão de mundo, tão seguramente como Platão e Aristóteles. Às vezes parece que poucas pessoas têm alguma ideia do que consiste a sua cosmovisão, ou de que mesmo possui uma visão de mundo. Mas ter consciência da nossa cosmovisão é uma das coisas mais importantes que podemos fazer para melhorar a nossa autocompreensão e conhecer internamente a cosmovisão das pessoas. É essencial para entendermos por que elas agem de determinada forma. Veja, cosmovisão, portanto, é um esquema conceitual pelo qual consciente ou inconscientemente aplicamos ou adequamos todas as coisas em que cremos, interpretamos e julgamos a realidade. Deixa eu tentar traduzir tudo isso por meio de um exemplo. Certa feita, uma senhora, ela levantou na escola dominical, após o estudo do pastor, e disse assim: pastor, a televisão é do diabo. Veja só, baseado numa crença consciente e inconsciente que ela já havia recebido em outros meios religiosos, ela pensava que a televisão é do diabo. E a resposta do pastor foi interessante. Ele disse o seguinte: se o diabo comprou e pagou, é dele. Veja, isto é uma cosmovisão, é uma forma de ver o mundo. Essa irmã, ela via o mundo a partir de uma lente manchada, distorcida. Ela estava olhando o mundo e as coisas boas e agradáveis que existem e a forma que você pode usar tão produtivo. Por exemplo, uma televisão, seja a internet, o computador, o smartphone, mas ela via isso como algo do diabo e não como um instrumento para glorificar a Deus.
Por exemplo, hoje muitos irmãos estão em casa assistindo na televisão, que não é do diabo, é sua, com certeza, que você comprou e pagou, estão acompanhando a mensagem da palavra de Deus. Veja, isso é cosmovisão, a forma de ver o mundo. Os cristãos, em geral, adotam esse esquema conceitual para as suas vidas. Olha que interessante, vários pensadores importantes na história, eles reafirmaram a importância das cosmovisões. Veja só, o filósofo George Mavros, da Universidade de Michigan, ele destacou a importância do pensamento de cosmovisão da seguinte maneira: prover um homem de uma estrutura conceitual, na qual ele pode ver toda a sua vida como sendo vivida na presença de Deus, é análogo a ensinar um homem a leitura de um manuscrito estranho. Podemos dar a ele uma chave, uma espécie de pedra de roseta, dizendo-lhe o significado de uma inscrição em particular. Se ele acreditar em nós, poderá então compreender essa inscrição. Mas o teste para saber se ele realmente aprendeu a ler o manuscrito e é a confirmação de que a tradução dada é precisa, vem quando ele se defronta com todas as demais inscrições que está espalhada pelo mundo. Se ele não pode lê-las, então ainda não aprendeu esse idioma e ainda pode ficar em dúvida se o que lhe demos foi de fato uma tradução ou, na verdade, uma mensagem sem qualquer relação com o que está escrito. Traduzindo tudo isso aqui, seria mais ou menos aplicar isso ao cristianismo da seguinte maneira: como é que sabemos que um cristão verdadeiramente entendeu o que é ser cristão? Não é simplesmente você pegar e dar-lhe uma mensagem pronta. É você ensiná-lo a pensar biblicamente, a viver biblicamente, a viver todas as facetas da sua vida diante de Deus. Num mundo que você tem inúmeras crenças, num mundo que até a live do Roberto Carlos é um misto de religião, gnosticismo, psicologia, catolicismo, pitada de versículos bíblicos. Então a questão não é você ficar dando doses homeopáticas da Bíblia, é você ensinar o cristão a pensar o que de fato vem de Deus e o que não vem, o que é mentira e o que é verdade, mas não pautado a partir do pensamento de alguém, mas a partir da interpretação individual desse cristão. Assim, de fato, esse crente está aprendendo. Um outro filósofo chamado W.P. Austin, ele dá a seguinte definição da importância de cosmovisões. Pode-se argumentar com base em fatos relativos à natureza do homem e às condições da vida humana, que os seres humanos têm uma grande necessidade de formar algum quadro geral do universo total em que vivem, a fim de poderem, de uma forma que lhes seja significativa, relacionar suas próprias atividades fragmentadas com o universo como um todo, e que uma vida em que isso não é realizado é uma vida empobrecida no aspecto mais significativo. Veja, quando você não relaciona a sua vida com um todo, você vive empobrecido, literalmente. Pense, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós reproduzimos coisas que elas levam em si o DNA de Deus. Nós criamos coisas belas, grandiosas, que apontam para a beleza e a grandeza de Deus. Mas quando nós não conectamos a nossa vida com o todo, com a criação, com Deus, com tudo mais, com o propósito sublime e grandioso de Deus, nós vivemos empobrecido. Por isso a importância de estudar cosmovisão para entender a realidade de um cristianismo sem Cristo. Os óculos corretos, eles são capazes de pôr o mundo em um foco mais claro. E a cosmovisão correta, ela pode funcionar de um modo muito parecido. Quando alguém olha o mundo pela perspectiva da cosmovisão errada, o mundo não faz muito sentido. Ou o que a pessoa pensa fazer sentido estará, na verdade, errado em aspectos importantes. Aplicar um esquema conceitual correto, isto é, ver o mundo através da cosmovisão correta, pode ter repercussões importantes para o resto da compreensão da pessoa
dos acontecimentos e das ideias. A maioria de nós conhece pessoas que são incapazes de ver certos pontos que para nós são óbvios. Você já passou por isso? Talvez essas pessoas nos vejam como igualmente obtusos ou teimosos. Elas parecem ter uma grade embutida que filtra informações e argumentos e as faz aplicar uma distorção peculiar em coisas que nos parecem óbvias. Embora isso possa às vezes ser resultado de algo peculiar nessas pessoas, geralmente é consequência da sua cosmovisão. A capacidade de alguns de estar aberto a novas crenças é a miúde função do sistema conceitual em termos do qual tais pessoas abordam o mundo e as alegações dos outros. Muitas divergências entre os indivíduos, sociedades e nações são choques entre cosmovisões concorrentes. Poderíamos aplicar isso aqui de uma maneira mais clara. Por exemplo, um problema conjugal é um choque de cosmovisão. Um problema entre pais e filhos é um choque de cosmovisão. O problema se eu posso usar a psicologia para tratar a minha alma, sendo eu crente, ou se eu uso só a Bíblia, é um choque de cosmovisão. Por isso é importante entender que só há uma cosmovisão correta, a das Escrituras, para nós cristãos. Se você perguntar para o Roberto Carlos, ele vai dizer que dentro de você está todas as respostas. Está lá na live dele. Ele disse na sua live recente agora, que a paz que o homem tanto procura está dentro dele. Ele nem sabe, mas é só procurar, está dentro dele. Veja, ele está confuso. A cosmovisão dele é incoerente ao longo da sua própria live. É inconsistente os seus argumentos, porque só existe uma cosmovisão correta. Só existe uma forma de ver o mundo, de ver a missão de Deus, de ver o Evangelho. Só existe uma forma de ver o ser humano pela lente das Escrituras. Por isso é que nessa oportunidade eu quero estabelecer um paralelo entre a cosmovisão de Arão e Moisés comparada com a cosmovisão de Faraó, para que vejamos como é que o homem rebelde contra Deus vê o próprio Deus, a missão de Deus e a palavra de Deus. Olha só, primeiro, para Faraó, servir a Deus é coisa de gente ignorante. Pare para analisar isso, o versículo 2 do capítulo 5, a resposta de Faraó foi a seguinte: quem é o Senhor para que lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor e nem tampouco deixarei a Israel. Relembre comigo que o Egito era um lugar extremamente avançado em termos intelectuais, em termos de conhecimento, de assentimento intelectual em diversas áreas, arquitetura. Se você observar ao longo da história, você verá aquelas pirâmides magníficas. O cuidado da saúde em termos de medicina é bem notório. Eles embalsamavam os faraós e aquilo dura até hoje. Até hoje se encontram múmias lá no Egito. Veja a capacidade intelectual. A própria Escritura Sagrada diz que Moisés ele foi educado no conhecimento e na sabedoria que era propício ao Egito. Na verdade, nos dias em que essa história de Êxodo se passa, o Egito era como que uma espécie de Harvard da época, uma das universidades mais top do mundo. Era um lugar que poderia ser chamado da UNB do Egito. O Egito era lá, a UNB, um lugar de capacitação intelectual, um local de muitos conhecimentos e novos aprendizados. E com base em toda essa gama de conhecimento, o Faraó diz: eu não conheço o Senhor. Logo, a conclusão de Faraó é que esta ideia de servir a Deus, de fazer a vontade de Deus, era uma conversa para boi dormir. Era um papo de ignorância, era um papo que não tinha importância para alguém tal como ele, que era considerado um Deus, alguém capaz, alguém que tem um
um grande currículo, uma grande formação acadêmica. De vez em quando na nossa geração encontramos cristãos que são mal frequentadores da igreja em geral, têm um conhecimento raso das escrituras, aí eles vão para uma universidade e fazem a mesma coisa que Faraó. Eles voltam para a igreja, depois de passar uns 3 ou 4 anos fazendo um curso em uma faculdade dessa, e voltam fazendo uma releitura das escrituras, da igreja, do serviço a Deus em geral. Alguns desses cristãos que têm um conhecimento muito pobre, muito raso das escrituras, se fazem um curso de psicologia, voltam querendo ensinar o pastor a tratar das almas, voltam querendo ensinar o pastor a de fato aconselhar pessoas, e muitos pastores estão acreditando nesta balela, nessa mentira, nesse engano. Precisamos conhecer a fundo o Deus da palavra, mas também a palavra de Deus para aplicá-la corretamente. E Faraó, no seu argumento, ele diz que esse negócio de servir a Deus, esse negócio de igreja, esse negócio de ser crente, isso é para gente ignorante, sem conhecimento, vai trabalhar, vai arrumar alguma coisa que fazer. Eu não conheço a Deus, eu não sei quem é, então também não vou deixar ir. O problema é que essa visão de Faraó está na visão de muitos crentes hoje. É por isso que aqui a gente começa a identificar que o problema real de um cristianismo sem Cristo começa pela falta de conhecimento do Deus Todo-Poderoso. A convicção de Arão e Moisés passa pelo fato de que o grande eu sou os chamou, o grande eu sou é real, o enviou com uma missão específica de falar, de proclamar com fidelidade a sua palavra. A questão principal, quando nós abrimos mão da verdade da palavra de Deus, em detrimento da sabedoria humana, do nosso ego, em confiança ao nosso próprio intelectual ou um curso acadêmico, é a falta de experiência com Deus, de fé, de um relacionamento salvífico. Não há nenhum servo na Bíblia e na história de toda a igreja cristã que teve uma experiência real e profunda com Deus, que conheceu realmente profunda a palavra de Deus, que abriu mão da suficiência das Escrituras. Não há nenhum sequer, a não ser aqueles que se venderam, a não ser aqueles que abandonaram o caminho da fidelidade. O segundo argumento de Faraó, na sua cosmovisão, dizia o seguinte: servir a Deus é coisa de gente sem serviço, de pessoas ociosas. Então vocês precisam de trabalho. A real solução da vida de vocês é trabalhar. Deixa eu ler o versículo 6 até o versículo 8 do capítulo 5. Diz assim: naquele mesmo dia, pois deu ordem Faraó aos superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo: daqui em diante não torneis a dar palha ao povo, para fazer tijolos como antes. Eles mesmos que vão e ajuntem para si a palha, e exigirei deles a mesma conta de tijolos que antes faziam. Nada diminuireis dela, estão ociosos, e por isso vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Irmãos, a ideia de Faraó é que quanto mais à toa, ocioso estava este povo, eles inventavam esse negócio de igreja, eles inventavam esse negócio de servir a Deus, de culto, de sacrificar o Senhor no deserto. Eles estavam criando essas coisas porque era gente desocupada. Tem coisa melhor para fazer, vamos trabalhar, gente, vamos trabalhar. A ideia de Faraó. Sabe, queridos, é muito triste quando a gente vê cristãos pensando exatamente isso. Não tem compromisso com nada na igreja porque tem trabalho. Não se envolve no reino de Deus, não é um instrumento usado por Deus porque tem trabalho. Tem tempo para levar os filhos em todos os cursos, faculdades, tem tempo para sair, para divertir, para entretenimento, tem tempo para trabalhar e trabalhar muito. Não que isso seja o problema em si, mas a questão é que usa-se essa desculpa para dizer: serve a Deus quem não tem nada para fazer. Se engaja lá na igreja, faz alguma atividade na igreja, aqueles que estão à toa.
aqueles que não têm nada para fazer da vida, porque eu tenho coisas mais importantes. Isso é um cristianismo sem Cristo. Isso é uma religiosidade vazia e hipócrita. Nós precisamos corrigir essa concepção na caminhada de serviço a Deus, porque Deus não chama pessoas para ser espectador, não, Deus chama pessoas para se engajar-se no seu reino, para ser atuante de diversas formas, servindo. Se você tiver alguma dúvida sobre o estabelecimento de Deus de uma igreja local e a necessidade de atuarmos, de trabalharmos muito nessa igreja local, você precisa ler Mateus 28, o texto da grande comissão, porque lá o Senhor Jesus Cristo, Ele ordenou aos discípulos: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, fazendo discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo o que eu os tenho ordenado. Veja, queridos, como é que alguém vai ser batizado e ensinado se não está engajado numa igreja local, se não houver trabalho árduo daqueles que servem a Deus, se não houver um ensino constante, um recordar constante da vontade de Deus, do querer de Deus, de uma forma normativa para a vida do cristão individualmente. É por isso que nós temos esse problema de cristianismo sem Cristo, de pessoas que se dizem religiosas, mas não se engajam no reino de Deus, na obra de Deus. A outra definição de Faraó, que contrapõe as Escrituras, é que ele entendia servir a Deus como uma distração meramente. Esse negócio de igreja, de reino de Deus, de cristianismo, isso é uma distração. Mas na cabeça dele era uma distração ruim. Veja só, Êxodo 5:5 diz assim: disse também Faraó: o povo da terra já é muito, e vós, falando para Moisés e Arão, o distraís das suas tarefas. Veja, olha que interessante, porque a visão de Faraó é a visão que é transmitida nos nossos dias. Por exemplo, em tempo de ansiedade por causa do coronavírus, de medo, de angústia, te indica um psicólogo. Você precisa de um psicólogo. E tem muitos crentes correndo de braços abertos e com um sorriso no rosto atrás de psicólogo. Paga para conversar, porque nós não temos mais relacionamentos. Então o cristianismo, ele virou só uma distração, e daqui a pouco você tem outro tipo de distração que agrada mais o seu coração carnal. A concepção de que a religião é só um detalhe, é só um negócio assim que eu procuro assim em algum momento ou outro, só para aliviar a minha consciência. Tem muitos crentes que eles só vão à igreja para aliviar a consciência mundana, porque são infiéis, vivem em prostituição, em pecado, em todo tipo de carnalidade, porque entendem ir à igreja como participar de um clube, como comprar um ingresso e assistir um cinema. Isso não é cristianismo, isso é cristianismo sem Cristo, isso não é o cristianismo bíblico. O reino de Deus não é distração. O apóstolo Paulo diz: com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. Então leve a Deus a sério, ou você vai brincar com fogo e vai morrer queimado. Esteja atento à atitude e ao entendimento que você tem, a forma como você vê Deus e o reino de Deus é tão visível, talvez só para você não ficou visível assim. Faraó também disse que servir a Deus era interromper a dinâmica da vida. Olha só, versículo 4, 5 versículo 4 diz assim: então lhes disse o rei do Egito: porque Moisés e Arão, porque interrompeis o povo no seu trabalho, ide às vossas tarefas. A ideia de Faraó é que a dinâmica do povo, da vida, das atividades, do trabalho está funcionando normalmente, até que você vem com essa perturbação, com esse negócio de deixa o povo ir. Você está perturbando, está atrapalhando o povo. Tem gente vivendo uma vida cheia de compromissos, e esse negócio de igreja, de reino de Deus não faz parte disso. É bem semelhante aos nossos dias.
a dinâmica da vida, a agenda. Nós temos um dia de 24 horas, que se duvidar, não recorremos nenhuma hora desse dia a Deus. Nós temos, irmãos, 7 dias da semana e precisamos exatamente do dia do Senhor para algum tipo de atividade extra, porque o próprio Senhor, Ele não é o Senhor soberano da minha vida e desse dia na minha vida. Muitos entendem que Deus atrapalha a sua vida. E se você é membro de alguma igreja, você participa de alguma igreja, entende que a dinâmica da sua vida é tão cheia de atividades, que esse negócio de igreja, de reino de Deus, de missão, de ser missionário, de fazer as coisas no reino de Deus, está atrapalhando a sua vida. Eu quero dizer que você está do lado de Faraó, não do lado de Moisés. Eu quero dizer que você está do lado daqueles que são obstinados, perdidos, que está caminhando numa religiosidade vazia e inútil, e que você faria muito bem em tomar uma decisão, ou fique do lado de Moisés ou de Faraó. Você precisa se decidir, você precisa entender que não há nada na nossa vida que ocupe o espaço de Deus. Jesus Cristo ensinou aos seus discípulos: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quantas e quantas vezes o meu e o seu coração tem sido infiel em cumprir a vontade de Deus, tem sido infiel em de fato colocar Deus como prioridade? Talvez essa seja a sua cosmovisão. Faraó também diz que servir a Deus é dar ouvidos a palavras mentirosas. Versículo 9 diz assim: agrave-se o serviço sobre esses homens, para que neles se apliquem e não deem ouvidos a palavras mentirosas. Você acredita de fato que Deus existe? Você acredita de fato que a palavra de Deus é poderosa, é viva e eficaz? Você entende realmente quando a Bíblia diz que ela mesma é perfeita, é completa e restaura a alma? Você acredita quando o salmista declara isso, que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma? Você acredita que o Evangelho muda o coração, que ele muda a nossa mente, que ele muda a nossa cultura, que ele muda o nosso comportamento, os nossos sentimentos? Você acredita? Você acredita que o Espírito Santo é Deus, que ele é poderoso e ele está aqui agora conosco, aí na sua casa com você, porque ele habita o seu coração, mas ele está também junto a você, filho de Deus, povo de Deus? Você acredita nisso? Você acredita que Jesus Cristo é Deus, que Ele se encarnou, que Ele morreu e ressuscitou em meu e seu favor? Você crê de fato nisso? Você crê que Ele foi assunto aos céus e voltará com poder e glória, um dia que estabelecerá um grande tribunal e julgará todos os homens? Você crê que esse dia chegará em que os joelhos se dobrarão diante dEle e confessarão que só Ele é Deus, para a glória de Deus o Pai? Ou você acha que tudo isso é mentira? Se você não crê, você precisa da graça de Deus. Você precisa da graça, do dom da fé, que é graça de Deus sobre a sua vida. O apóstolo Paulo, ele nos recorda: pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. É dom de Deus. A fé que nos leva a crer em Deus e na sua palavra, a fé que nos leva à obediência, à submissão a Deus, é dom do próprio Deus. Por isso é que nessa oportunidade nós temos pensado sobre a cosmovisão. A sua cosmovisão se encaixa mais na perspectiva de Moisés e Arão cumprindo a vontade de Deus, obedecendo, de servos que conhecem a Deus, que conhecem salvificamente a Deus, que sabem quem é o grande eu sou, que estão dispostos a fazer a vontade de Deus, a trabalhar, a se engajar? Ou você está do lado de Faraó, dos rebeldes, dos incrédulos, dos resistentes, daqueles que se opõem a Deus e a sua palavra? Queridos, nós precisamos resgatar a nossa visão celestial. Nós precisamos resgatar a nossa cosmovisão do reino de Deus. E há alguns conselhos que eu quero encerrar aplicando eles para que possamos resgatar a nossa cosmovisão. Primeiro,
Nós precisamos resgatar a visão celestial dos cristãos. O nosso coração, ele precisa ser quebrado pelas coisas que partem do coração de Deus. Eu preciso ter um coração quebrantado e contrito, que eu lamente tudo aquilo que Deus lamenta. Eu preciso ter os olhos abertos para ver aquilo que Deus vê, da forma como Deus vê. Só assim, irmãos, pela graça de Deus, é que os nossos olhos serão abertos. Jesus Cristo disse à sua igreja em Apocalipse 3,18: eu te aconselho que compres de mim ouro refinado com fogo, para que te enriqueças, roupas brancas para que te cubras e a vergonha da tua nudez não seja mostrada, e colírio para que o apliques sobre os teus olhos e enxergues. Somente pela graça de Deus esse colírio pode ser aplicado nos meus e nos teus olhos. Precisamos revitalizar a nossa visão de identidade e missão. Você é povo de Deus, você pertence a Deus, resgatado por Deus, pela graça e pela obra de Cristo Jesus, mas foi resgatado para uma missão, para trabalhar. Jesus diz que aquele que de fato põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. E por fim, nós precisamos entender que a visão celestial, ela é a visão de enxergar os necessitados, se dispor a ser bênção na vida dos que precisam. Ser compassivo como Jesus